Você carrega uma herança de maus hábitos dos seus pais? Preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Todos nós entendemos o conceito de herança do ponto de vista material. Herança é uma coisa que você não escolhe. É aquilo que seus pais te deixam, materialmente falando. Se eles têm bens, eles passam isso para você e, mesmo que eles não queiram, em muitos países como o Brasil, quer os pais queiram ou não, eles têm que deixar a herança para os filhos. Eles deixam a herança para os filhos, porque é o direito dos filhos ter aquilo que os pais deixaram, conquistaram. Então não é uma escolha. Nós podemos falar também de heranças genéticas. Quando você vai ao médico, ele pergunta: tem alguém na família com esse problema? Alguém na família já teve diabetes? Alguém na família tem colesterol, teve isso, teve aquilo, etc. Então, os médicos medicam também sobre o histórico de heranças, de doenças, de enfermidades. E assim nós temos muitas coisas que dão continuidade às próximas gerações que começaram nas gerações anteriores. Então, se você olhar uma foto dos seus avós, bisavós, tios, primos, você vai ver ali semelhanças físicas entre você e eles. Alguma coisa vai estar semelhante. São as heranças genéticas que nós temos. Agora, e do ponto de vista espiritual, comportamental? Seria diferente? Ou também há algum tipo de herança espiritual, herança moral, herança emocional, comportamental que nós também herdamos dos nossos pais? Ora, a Bíblia diz que sim e a ciência também. Mas vamos focar aqui na palavra de Deus. Nós temos um exemplo muito curioso na Bíblia de uma herança de maus hábitos. Quando você chega lá no Gênesis, no início da história da humanidade, você vê a história de Abraão. Uma história magnífica. Aliás, todo o Gênesis, quem ainda não leu o livro de Gênesis deveria ler. Se você não é um leitor da Bíblia, você talvez não tem familiaridade com a Bíblia, com a palavra de Deus, Gênesis é um excelente livro para você começar a ler. A palavra Gênesis significa começo. Tá? Então é um lugar excelente para você começar a ler a palavra de Deus. Nem tudo você vai entender, talvez, mas há muitas histórias ali que vão ilustrar o início da humanidade e como que tudo na humanidade se repete. O que aconteceu lá com os homens e mulheres do início, desde o Jardim do Éden, acontece até hoje. E você passa a entender, ter uma ótica muito diferente da vida, de si mesmo e das pessoas, do mundo, quando você lê e entende os conceitos ali nas entrelinhas do livro de Gênesis. Mas, voltando a estes maus hábitos, nós vemos no livro de Gênesis as gerações de Abraão, que teve o seu filho Isaque, que teve o seu filho Jacó e que teve também 12 filhos, incluindo um deles José. Então, nós estamos falando aí Abraão, Isaque, Jacó, José. 4 gerações. Tá? 4 gerações. E vamos ver como que foi passando de geração em geração um mau hábito que começou lá com Abraão, e eu não duvidaria se isso teria começado com Terá, o seu pai. Mas a Bíblia não nos conta muito sobre o pai de Abraão, a não ser que ele era um idólatra, então não é de se surpreender que ele também teria cometido o mesmo erro que eu vou falar aqui, que Abraão e os seus descendentes cometeram. Qual foi o erro de Abraão, que passou como herança para os seus descendentes? Em uma ocasião, Abraão desceu ao Egito por causa da fome. Então ele peregrinou até o Egito, que era um lugar abastado, próspero, para ter comida. E quando chegou ali, o faraó, vendo a sua esposa Sara com uma beleza singular, quis tomá-la. E o costume era que, se o faraó quisesse tomar a mulher de um homem, então, se ela fosse casada,
ele mataria o marido dela para ficar com ela. Então Abraão, sabendo desse costume, contou uma meia-verdade, que é uma mentira, para Faraó, dizendo, não, ela é minha irmã. Ele omitiu, ele não falou que a sua esposa, Sara, era sua esposa. Na verdade, ela era meia-irmã. Ela era filha de seu pai com outra mulher, como era comum naquela época acontecer esses tipos de casamento. Mas ele omitiu o fato de ela ser sua esposa. Então ele mentiu para ela. Aliás, mentiu para Faraó. E aconteceu lá um rebuliço todo que você lê depois. Curiosamente, Deus livrou Abraão, apesar daquilo. Deus o livrou Sara. Mas, anos mais tarde, quando Isaac passou por uma situação semelhante, já em outras terras, com um outro rei chamado Abimeleque, a mesma coisa aconteceu. Temendo que este rei mataria a ele para ficar com a sua esposa Rebeca, então ele mentiu, dessa vez mentiu mesmo, né? Dizendo, não, ela é minha irmã. Mentiu para Abimeleque. Quer dizer, cometeu o mesmo erro do pai Abraão. E depois de um tempo, o que aconteceu com Isaac? A sua esposa, Rebeca, orquestrou um engano para que o filho deles, Jacó, recebesse a herança no lugar, a herança de primogênito, no lugar de Esaú, o irmão gêmeo, que era o que tinha direito. Então Rebeca orquestrou um engano, enganando o marido Isaac, e Jacó mentiu para o pai Isaac, dizendo, eu sou Esaú. Recebeu a bênção no lugar de Esaú. Então, você viu aí mais uma vez a mentira na próxima geração, voltando-se contra Isaac. Muito bem. Jacó pagou o preço da sua mentira, também do seu engano. E mais tarde foi enganado pelo seu tio Labão, quando fez um acordo com ele, eu vou trabalhar para você por 7 anos para casar com a sua filha Raquel, e na noite de núpcias recebeu Lia. Foi enganado. Recebeu a mentira também. Assim como ele enganou o pai, ele também foi enganado pelo tio. Mas não parou por aí. Jacó, depois que teve os seus 12 filhos, teve de amargar a dor da notícia de que um dos seus filhos, se não o filho preferido, favorito, José, teria sido morto por um animal no campo. E ele viveu anos da sua vida crendo que o seu filho estava morto, quando na verdade os seus próprios filhos, os seus outros 11 filhos, haviam orquestrado de vender José como escravo para o Egito. E contaram uma mentira para o seu pai Jacó. E esse mau hábito só foi quebrado com José. Só lá na 4ª geração, quando José, homem de Deus, mesmo tentado a enganar por um tempo, você vê lá um clima até engraçado, quando ele recebe os seus irmãos no Egito, né? Ele já é governador e ele está ali como o principal homem do Egito, e os seus irmãos vêm até o Egito buscar comida, e ele ali faz um joguinho, ninguém reconhece que era José, e ele faz um ensaio de que vai enganar os irmãos, mas na verdade ele se revela, ele não resiste, e ele fala, conta toda a verdade, e é uma história linda, magnífica, a história de José. Ou seja, ele não recorreu à mentira. Poderia ter se vingado, poderia ter mantido a história de que ele teria sido morto, mas ele preferiu a verdade. E ali ele quebrou aquele hábito da mentira nas suas gerações. Então você vê de Abraão para Isaac, de Isaac para Rebeca, de Rebeca para Jacó, de Jacó para os seus filhos, até José, quando ele então rompeu aquela herança de maus hábitos. O que isso significa para nós hoje? Todos nós estamos sujeitos ao mesmo problema de herdar dos nossos pais não só coisas boas, mas também coisas ruins. E muitas vezes você
não entende por que você faz certas coisas. Às vezes, na sua família corre aquele ditado: ah, você é um Silva, você é um Costa, você é da família tal, você não nega que é da família tal, você não nega de onde você saiu, de onde você veio. Por quê? Porque as pessoas repetem os comportamentos dos seus pais, dos seus avós, como se não houvesse escolha ou poder sobre isso. Mas nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Eu queria que por agora você pensasse, você se perguntasse: eu herdei algum mau hábito, algum mau comportamento? Eu tive alguma herança espiritual, moral, emocional, comportamental, negativa da minha família, dos meus pais, dos meus avós, dos meus irmãos, que me perseguem até hoje? Coisas ruins que me acontecem que é como se eu não pudesse evitá-las. Pense nisso, reflita sobre isso e deixe nos nossos comentários o que você percebe como herança maldita na sua vida, o que você herdou dos seus pais. Talvez o seu pai traiu sua mãe, você condenou tanto seu pai quando ele traiu sua mãe, mas você, depois que casou, traiu a tua mulher também. Você condenava tanto quando alguém da sua família fazia uma coisa que você hoje faz pior. Reflita sobre isso. Você percebe heranças malditas na sua vida? Heranças de maus comportamentos, maus hábitos, maus princípios morais, que mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que seus pais sofreram com isso, você acaba repetindo? Pense nisso e fique sintonizado aqui, porque nas próximas mensagens nós vamos falar mais sobre esse tema. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!